Boa tarde, Caixinha. Mário do Correio de Atibaia. Eu queria que você desse uma análise sobre o jogo de hoje contra a Portuguesa e esses 3-0 aí fora de casa. E é inevitável, acho que é válido também comentar como que foi sua experiência de jogar aqui no estádio do Canindé, porque é um clube tão tradicional e tão significativo para a colônia portuguesa aqui no Brasil, e também tem uma história muito significante no futebol brasileiro, né? No futebol europeu. O Benfica jogou aqui na abertura inaugural do estádio. Queria que você falasse também sobre isso. Bem, em primeiro lugar, felicitar a Portuguesa, acho que foi um digno vencedor. Não há muita discussão em relação àquilo que se passou no jogo e, obviamente, também o resultado final. Tive a oportunidade de dizer na abertura, de falar da história que tem a Portuguesa. Conhecia mais ou menos um pouco dessa história e nunca tinha estado neste estádio, não sabia sequer que o Benfica tinha estado aqui na inauguração e, obviamente, com o português tem também essa ligação e essa afinidade. Eu penso que a história do jogo também começou a construir-se logo ao minuto 1. Há que assumir da minha parte que todo e qualquer erro que possa acontecer dentro da nossa equipa e em particular individualizando qualquer jogador, sou eu que o tenho que assumir. Ponto final. Tenho que defender os meus jogadores em todas as circunstâncias e quando erram ainda estou cá mais para poder defendê-los, para poder apoiá-los, para poder confiar neles. E a história do jogo andou um pouco também por aí. Nós sabíamos que era uma equipa da Portuguesa que estava obviamente a precisar de pontos. Nós até fizemos uma distinção muito, penso que importante em termos daquilo que seria esperar deste jogo. Uma equipa que luta pela vida, também é uma equipa da Portuguesa que praticamente só tem esta competição ou vai ter mais uma outra competição da Copa Paulista. E nós que queremos e vamos seguramente lutar pela glória. Então é uma luta entre a glória e a vida e sabíamos que tínhamos de estar totalmente concentrados e enfocados naquilo que é o nosso trabalho. É verdade que os 3 golos resultam de pormenores ou detalhes individuais que podemos identificar um ou outro jogador, mas eu quero que vocês identifiquem sempre para mim. Eu estarei sempre na defesa dos jogadores. Na primeira parte nós não conseguimos, apesar de estarmos quase todo o tempo no meio campo adversário, não conseguimos ter muita profundidade. Não conseguimos chegar com claridade na última zona. Os serviços e as assistências que fazíamos era sempre de baixa pressão. Penso que o nosso melhor momento foi no início da segunda parte, quando tentámos alteramos alguns jogadores e alteramos também, não a estrutura, mas o posicionamento dos jogadores nessa mesma estrutura. Conseguimos chegar um bocadinho com mais claridade. Penso que até aquele remate do Arthur as coisas estavam mais para o nosso lado. Sabemos que no futebol o 2-0 é um resultado ingrato. Se tu fazes o 2-1, entras no jogo. Depois veio o momento da expulsão do Natan, aí já ficou mais difícil e depois com o 3-0 obviamente o jogo acabou. A história é esta e há que felicitar o adversário porque foi melhor que nós e o resultado de 3-0, a diferença de 3 golos, dita claramente isso. Boa tarde, Caixinha. No primeiro jogo vocês acho que conseguiram mostrar muito mais o que vocês querem fazer nessa temporada, né? Ainda está no momento de entender melhor a identidade que vocês vão ter, os comportamentos em campo, mas no primeiro jogo acho que funcionou muito mais interessante, né? Contra o São Bernardo já não foi tão bem, hoje várias coisas não funcionaram, né? Saída de bola já não funcionou no último jogo, hoje teve alguns problemas também, algumas transições de defesa não tem funcionado. Como é que você vai trabalhar para melhorar essas coisas? Você acha que é mais repetição, é entender um pouco melhor as ideias, trabalhar isso? Como é que vai ser esses próximos passos para ir melhorando o time? Porque acho que a identidade não tem que mudar, né? Até porque vocês estão começando a criar uma identidade, mas você tem que fortalecer isso, né? Sem dúvida. E a melhor maneira de fortalecer é ganhar, como foi muito bem no primeiro jogo, e onde esses comportamentos estavam aí claramente. É uma situação onde temos que seguir a trabalhar nesses comportamentos, onde temos que seguir dando a confiança sobre os jogadores em todas as circunstâncias, continuar a valorizar as coisas que são bem feitas e que estão nesse caminho e nessa orientação, porque não há tempo para pensar em muita lamúria, porque quarta-feira estamos a jogar outra vez, no sábado estamos a jogar outra vez e depois sim teremos uma semana larga. Então o que vamos fazer é analisar as coisas com muita calma, com muita serenidade, saber que é uma derrota que nos custou, é uma derrota que temos que tirar o melhor proveito dela, entendê-la da melhor maneira para a direcionar no caminho que queremos.
Estou em crer que o grupo está tocado agora, neste momento, tem que estar tocado neste momento, mas também estou em crer que depois da manhã do dia livre vão limpar a cabeça e vão chegar na segunda-feira já a pensar, focados, como é que vamos continuar com os nossos comportamentos e juntar aos nossos comportamentos aquilo que são os resultados como tivemos no primeiro jogo com o Corinthians. Eu diria, ou atrever-me a dizer, que também estamos a pagar ainda um bocadinho a fatura daquilo que foi a intensidade que colocámos nesse jogo, a intensidade de ter que jogar com menos um nas circunstâncias que fizemos na quarta-feira e hoje voltar a jogar também com menos um em algumas circunstâncias do jogo. Se queremos crescer para que tenhamos esses comportamentos muito claros, temos que crescer também em termos emocionais. E são momentos como este onde temos que dizer presente, onde temos que mostrar daquela matéria que somos feitos e dar o passo em frente determinados, porque o caminho é por ali e temos que continuar a seguir. Pedro, boa tarde, Eberson, Rádio 102 FM, estamos ao vivo para Bragança e região. Como é que tem sido a conversa, principalmente com o sistema de defesa, quanto às tomadas de decisões? Porque se analisar o jogo contra o São Bernardo e o de hoje, lances como os gols, muitas vezes têm sido erros individuais em momentos que a bola é de posse do Red Bull Bragantino. Está faltando acelerar um pouco essa bola, muitas vezes fazer o simples e não forçar uma bola que poderia ter sido um passe mais na certeza e tenta-se a bola por dentro. E hoje você colocou também o Capixaba, hoje como o terceiro homem, na posição que você diz, que é 1-2 de terceiro homem no meio de campo. Vale a experiência de um jogador como ele, que dá uma dinâmica diferente? Ou também jogadores como o Gustavinho, que você utilizou nas duas partidas, podem nesse momento também te apresentar algo diferente? Sim, podem. Eu coincido claramente. Um dos pontos que falámos ao intervalo, que era no São Bernardo, que era hoje, é que a nossa dinâmica da circulação de bola tem que ser muito mais rápida, tem que ser muito mais agressiva, independentemente se o gramado está seco ou molhado, somos nós que temos que dar a intensidade do jogo pela bola. É verdade que também, pela dinâmica do jogo interior ou de procurar passos interiores, se os passos forem mais lentos, também são muito mais fáceis de poderem ser interceptados. E isso muitas das vezes pode ficar conotado com algum erro de algum jogador tentando esse tipo de iniciativas. Agora, há uma questão em relação a esses erros, porque nós temos que ter esses comportamentos, temos que ser bravos, temos que ser corajosos, temos que assumir isso e na forma como estamos aqui é assumir isso em competição. E assumir isso em competição quando sai um erro, sai caro. Vamos deixar de o fazer? Não. Vamos analisar as coisas e vamos continuar naquilo que é o caminho que temos que seguir. Hoje regressou, por exemplo, o Jadson. Temos de fora o Ramires, para falar do meio campo. Temos de fora o Ramires, temos de fora também o Lucas. Penso que o Jadson, Ramires e Lucas foram, durante grande tempo, 2021 e 2022, aquilo que era o núcleo duro do meio campo. Tivemos que fazer aí outras alterações. Não me vai nunca ver dizer que me faltou o jogador A, ou o jogador B, ou o jogador C, porque de facto o Gustavinho tem entrado e tem mostrado que tem qualidade, tem características que a nós nos gostam para o nosso jogo. E obviamente o futebol, tal como a vida, é uma seleção natural. E a seleção natural é que os mais aptos vão sobrevivendo. E eu penso que o futebol também tem que ser dessa maneira e dessa forma. Se queremos ser competitivos para fora, e vamos ser, a energia positiva que o Red Bull tem que ter, a nossa equipa também tem que fazer parte disso. É uma marca e nós temos que fazer parte dessa marca. E nesse sentido, aqueles que tiverem essa capacidade de colocar tudo isso em prática são aqueles que vão seguramente ter mais oportunidades de o poder fazer. Não entendendo que é pelos nomes, que é pela idade, que é pelos poucos minutos que têm, mas sim de sermos muito competitivos dentro para sermos ainda mais competitivos por fora. E esta tem que ser a mensagem a passar. Lucas Lima, Rádio Dimensão Esportiva. Caixinha, boa tarde. Boa tarde. Você acredita que levar o gol no primeiro minuto da maneira que foi também da partida fez com que a história do jogo tomasse rumos diferentes do que o Bragantino esperava aqui no Canindé hoje? Vamos ver, eu não posso controlar aquilo que é a dinâmica ou a estratégia do adversário. Eu apenas posso controlar aquilo que tem que ser a minha reação. Porque entrar no jogo praticamente a perder exige de mim uma determinada reação. O comportamento que o adversário vai ter
Isso eu já não posso controlar. Mas entendendo que um adversário já vinha por si jogar mais fechado, como o fez, a ganhar até mesmo, até o terceiro gol praticamente continua sempre muito fechado, mesmo com um homem a mais continua muito, muito fechado. Então a ganhar desde o minuto 1, obviamente essa estratégia e a confiança dos jogadores adversários aumenta nesse sentido. Isso eu não posso controlar. Agora temos que criar mecanismos da nossa parte e entender que a qualquer momento do jogo podemos sofrer um gol e como é que temos que reagir. De que forma é que temos que reagir. Aquela velocidade nos passes, procurar dinâmicas que não estamos a entrar por dentro, a entrar por fora, atacar mais vezes a profundidade, ser mais rápidos a fazer a bola chegar de um lado ao outro, ser mais agressivos no momento da perda porque o adversário está mais baixo e vamos ter mais espaço nas costas. Isso nós temos que fazer. Agora, se altera ou não altera, nós temos que estar preparados para isso. No jogo anterior conseguimos anular essa desvantagem, neste jogo não o conseguimos fazer, mas temos que ser capazes de dar uma resposta mais forte, mais assertiva em relação a esse tipo de situações, porque um golo, ou começar a perder um jogo, é coisas que podem de facto acontecer. Boa tarde, Pedro, seu xará aqui, Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Pedro, falando sobre situações adversas, né? De novo o Bragantino teve que jogar com um jogador a menos. Queria que você falasse como trabalhar o emocional desses jogadores, estando atrás do placar, já perdendo por 2-0 com um jogador a menos de novo. Como que você faz e vai fazer para trabalhar o emocional desses jogadores para eles não sentirem aí ao longo do campeonato? Obrigado. Eu acho que o emocional dos jogadores tem muito a ver com a confiança. Ou seja, e cabe-nos a nós dar essa confiança aos jogadores, passar-lhes esse equilíbrio emocional, entender de que forma é que se cometem erros, porque é que eles passam, analisá-los no individual, mas continuar a dar a confiança. Todos nós somos sempre muito mais fortes e melhores e conseguimos dar um passo em frente se sentimos a confiança daqueles que nos lideram. Então é isso que vamos ter que continuar a fazer, dar essa confiança. É verdade que são 2 jogos consecutivos de acordo com essas circunstâncias. É verdade que também são circunstâncias, tal como sofrer um golo, que podem fazer parte de um jogo e que vamos ter que estar preparados para elas. Vão acontecer seguramente mais vezes. Vamos ter que trabalhar para que não aconteçam, sim. Vão acontecer mais vezes também. Então o que vamos ter que fazer é saber aprender para quando acontecerem novamente estamos mais preparados para elas. Pedro, mais uma. Na primeira entrevista coletiva lá em Bragança, você disse que a ideia, num começo de trabalho, era procurar manter sempre o mesmo time, mas analisando os números que seriam apresentados para você em relação ao desgaste dos atletas. Observei o Andrés Hurtado, que é um jogador que se movimenta muito, participa muito do jogo, bastante estafado, cansado, quando ele estava saindo do campo. O que é que os números têm te mostrado em relação a essa questão? Já pensando na próxima rodada, os 2 jogos em casa, haverá necessidade de uma utilização maior do elenco, um rodízio até desde o começo do jogo ou não? Hoje, por exemplo, ou desde a primeira rodada até aqui, tivemos muito poucas alterações. Houve um desgaste, de facto, no jogo anterior. Tivemos a analisar a possibilidade de poder ter feito algumas alterações ou não para este jogo. A verdade é que os jogadores, em termos dos tais dados, tinham muito melhor recuperação do segundo para o terceiro, que foi o jogo de hoje, do que do primeiro para o segundo. E então esperávamos que claramente hoje a resposta tivesse sido diferente. Se calhar as circunstâncias do jogo levaram que as coisas pudessem também ter sido dessa maneira e que se tenha sentido naquilo que é a linguagem corporal dos jogadores, no sentido de poderem estar mais cansados ou não. É verdade a questão, e há uma acumulação que normalmente no final de um período curto de 3 jogos, é nesse terceiro que se podem fazer sentir mais essa acumulação. Agora vamos ter pela primeira vez 4 dias. Há um dia totalmente livre de recuperação e depois vamos ter mais 2 dias para preparar esse próximo jogo. Já vamos ter, por exemplo, o regresso do Borbas, que é mais uma opção. Hoje tivemos o regresso do Jadson e muito provavelmente possamos também ter mais uma ou outra opção para esse jogo. Então, amanhã vamos analisar as coisas com muita calma. Vamos ver como é que todos os atletas vão regressar na segunda-feira e para podermos já, a partir desse momento, começarem a focar naquilo que será o próximo jogo. Eu não gosto e não quero pensar para além daquilo que é um só jogo, mas eu diria que a nossa responsabilidade, a nossa atitude e o nosso foco tem que estar sim ou sim em ganhar os próximos 2 jogos em casa.